Então, na aula passada nós falamos sobre origem da vida, mas origem da vida biológica, beleza? Hoje a aula vai ser origem da vida química. Então, vai complicar um pouquinho a vida de vocês. Então, eu gostaria que vocês prestem atenção, porque vai ser a única chance que vocês têm de tirar as dúvidas, né? Apesar que eu vou ver se eu coloco de novo para vocês assistirem mais tarde, certo? Vou compartilhar aí com vocês. E é essa aula de hoje, tá? Na aula passada nós terminamos falando sobre a origem da vida biológica, falamos sobre os experimentos, né? E hoje nós vamos falar sobre uma coisinha mais complicada, tá? Inclusive, teria mais assunto para falar hoje, mas aí eu deixei para falar sobre a água, os sais minerais, que está incluso para essa semana, eu deixei para a semana que vem. Para a gente hoje só tirar dúvidas sobre evolução química. Então, nós falamos sobre evolução biológica. Origem da vida. O que é a origem da vida? A origem da vida, de onde a Terra, de onde a vida se originou, né? Nós somos seres vivos, mas para a gente existir, teve que existir primeiro a vida na Terra, né? Teve que existir a Terra primeiro. Então, assim, nós falamos sobre o Big Bang, nós falamos sobre a origem biológica, sobre as teorias da abiogênese, do criacionismo, da panspermia. E hoje nós vamos falar uma coisinha mais complicada, que é a origem da evolução química da coisa. Como surgiu tudo? Através dos elementos químicos. Então, assim, houve a explosão, que não foi uma explosão, foi uma expansão, que até hoje ela está se expandindo, né, a Terra. Então, mas quando aconteceu isso, o que aconteceu para surgir a Terra? A Terra, no início, observe essa imagem aí, ó. A Terra era muito quente. Poxa, se vem de uma expansão por aquecimento daquela esfera, né? Aquela esfera aqueceu, 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 aqueceu e foi se expandindo, se expandindo, 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 e estamos expandindo até hoje. Então, o que acontece? Eu posso chamar de explosão do Big Bang, não tem problema, já que todo mundo chama, né? Para acontecer uma evolução química, significa o seguinte: quando começou essa expansão, que se formaram os planetas, coisa e tal, a Terra no início ela era muito quente, porque ela vinha de quê? Dessa expansão através de uma alta temperatura. Então, assim, quando você coloca aí essa imagem aí dos vulcões, é porque normalmente era isso que acontecia mesmo. Ó. Altas temperaturas, coisa e tal. Então a Terra era como se fosse um caldeirão fervendo, né? E foram se juntando rochas, coisa e tal. Mas no início, o que acontecia? Ó, no início a Terra era muito quente. Olha essa imagem aqui, que eu fiz um esquema para vocês entenderem o passo a passo da evolução química. Tá? Porque eu peguei várias imagens na internet, eu sempre coloco aqui embaixo, para vocês saberem, se quiserem pesquisar essa imagem, pesquisar sobre a evolução química lá, sempre vai ter, tá bom? Mas eu fiz um esquema explicando tudo isso. Ó, vamos aproveitar esse esquema pronto aqui. A Terra era muito quente, muito quente, muito quente, muito quente, muito quente. Sofria. Ela era composta por gases e por vapor de água. Não era água, era só um vapor de água, de tanto calor que tinha ao redor ali. Então, assim, com esse vapor, o que acontecia? Surgiram esses elementos químicos. Tá? No vapor da água tinha esses elementos químicos: nitrogênio, amônia, metano e o hidrogênio. Esses elementos químicos, como a Terra era muito quente e sofria esse vapor, ela teve uma época que a Terra começou a esfriar, e quando ela começou a esfriar, começou a chuvas, a aparecer chuvas, muita chuva, mas era chuva forte. Por conta da temperatura alta da Terra, a chuva era muito forte e era chuva com descargas elétricas fortes. E essas descargas elétricas, elas provocaram o quê? Elas provocaram nessas moléculas, nessas partículas que tinham aqui, esses átomos, elas fizeram com que esses átomos, depois que choveu e tiveram as partículas lá, que eles começaram a surgir, depois a Terra começou a esfriar novamente, né, nesse processo de continuação de esfriamento, aí essas moléculas, elas começaram a se juntar. Eu fiz um esqueminha aqui que eu acho mais interessante de explicar para vocês.
disso que eu estou falando, eu coloquei palavras para vocês entenderem passo a passo. Um passo a passo. Origem da vida, química. Em alguns campos, eles chamam de origem molecular. Alguns outros professores chamam de origem pré-biótica. Biótica é vida, né? Antes da vida. Então, a origem da Terra antes da vida. Ou, para a maioria, é evolução química. Bom, eu vou explicar o que aconteceu. Isso que eu comecei a falar aí com aquele desenho. Existiam dois caras, Oparin e Haldane, e eram cientistas que tentavam entender qual a origem da vida química. Biológica, todo mundo chegou a um ponto lá que a vida só poderia surgir através de outra vida. Mas e a parte química? Como surgiu o primeiro ser? Então, hoje, vocês já ouviram a história da Bíblia. Como surgiu o primeiro ser. Lá em Gênesis, né? Amém? Beleza. Agora nós vamos ouvir o lado da ciência. Como surgiu o primeiro ser? Qual é a origem do primeiro ser? Mas essa origem química, depois do Big Bang. Então, Oparin e Haldane, eles fizeram experimentos, e olha que interessante, eles fizeram separados. Cada um estava num lugar, em épocas diferentes. Quando eles foram ver, eles tinham trabalhado a mesma forma, eles chegaram à mesma conclusão. E essa conclusão é o que os cientistas até hoje trabalham com elas. Tá? Com toda essa tecnologia que nós temos hoje em dia, é em cima disso que eles trabalham. Olha só aqui o que aconteceu. O Oparin e o Haldane, a origem da Terra primitiva. A Terra primitiva era uma atmosfera muito quente, né? Cheia de lavas, não sei o quê, coisa e tal. E ela era muito rica em quê? Em gases, por conta da temperatura quente, aquele vapor, que traziam gases e traziam vapor de água. Esses gases, vocês vão ver nas imagens aí, sempre eles trazem isso aqui, ó. CH4, NH3 e H2. Metano, amônia e hidrogênio. Esses eram os vapores esses eram os gases que tinham nessa Terra primitiva. Além do vapor de água, que acabava juntando aqui, né? Em algum ponto essas moléculas apareciam. Só que é o seguinte, vapor de água, mas não tinha oxigênio. A Terra primitiva não tinha oxigênio. Tá? É tanto que vocês vão ver no final que os primeiros seres vivos são seres heterotóficos. Justamente porque eles não conseguiam fabricar seus próprios alimentos, porque não existia a oxigênio para que houvesse a síntese. Beleza? Então, ó, Terra primitiva, na atmosfera tinha gases de vapor de água. Essa atmosfera chegou a um ponto que ela começou o processo de esfriamento. Certo? Então, quando ela começou o processo de esfriamento, apareceu chuvas fortes, mas chuvas com descargas elétricas, com eletricidade. E essa eletricidade, ela fez com que esses elementos se liberassem, né? Liberou os elementos em átomos ali diferenciados. Esses átomos aí foram os primeiros, tá? Então, o que acontecia? Junto com a água, eles caíram nesse oceano primitivo. Ué, lógico, se caiu chuva, né? Do vapor de água caiu chuva. Era uma água diferenciada? Era, mas era uma água rica nesses elementos químicos. Aqui nessa Terra primitiva, olha só, esses primeiros elementos a gente chama de substâncias inorgânicas. São substâncias muito simples, que não formam quase nada. Com o esfriamento, e quando ele caiu no oceano primitivo, formaram-se substâncias orgânicas, que é o que a gente vai entrar depois. Orgânicas simples, tá? Chamados aminoácidos. Então, quando eles caíram na água, eles começaram a se juntar em moléculas diferenciadas. Não era mais só o metano, a amônia e o hidrogênio. Eles formaram outro tipo de moléculas se juntando ali, que foram os aminoácidos. Os primeiros aminoácidos simples. Hoje nós temos muito mais hoje em dia, tá bom? E esses aminoácidos, quando eles estavam ali nesse oceano primitivo, né, se formaram ali, eles se uniram. Quando o aminoácido se une, até hoje é dessa forma que forma o DNA, o conjunto de aminoácidos forma proteína. E isso aconteceu no início lá. O conjunto de aminoácidos formou proteínas. Essas proteínas eram proteínas simples também, né? As substâncias são complexas, mas as proteínas eram poucas proteínas. E ela, por estar ali no oceano, ela acabou criando uma membrana aquosa. O que é aquosa, professora?
Simone, o que é aquosa? Vou perguntar para o Spartacus. Spartacus, o que é aquosa? Membrana aquosa é uma membrana de água. Então, ele tinha lá a molécula no meio, com uma proteção de água, uma proteção aquosa. Dizem até que essa foi a primeira membrana que existiu. Né? Daí se desenvolveu a membrana nos outros seres. Essa proteína com a membrana aquosa, que é uma membrana de água, formou os coacervados. Gravem esse nome. Coacervados. 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 O que são coacervados? São as primeiras proteínas com a membrana de água, com a membrana aquosa. Beleza? Gravou? Sempre que se fala em origem da vida química, falou no Big Bang, como é que surgiu os meus primeiros seres? Foi através dessas substâncias inorgânicas simples, que tinham os gases e os vapores de água. Quais eram esses gases? Metano, amônio, hidrogênio, mais vapor de água. Quando esfriou, caiu no oceano, se transformaram em substâncias orgânicas simples, que são os aminoácidos, de inorgânicas para orgânicas, que são os aminoácidos. Esses aminoácidos, né, criaram uma proteção, se uniram, criaram uma proteína, e essa proteína criou uma proteção em volta dela, que chama-se membrana aquosa. A proteína mais essa membrana de água forma os chamados coacervados. Cai muito, não é nem no vestibular. Coacervados. E o que são os coacervados? Os coacervados foram os primeiros seres vivos. Eram células simples, que já feitas de material genético ainda muito pouco, mas que tinha aminoácidos. Né? Então, esses primeiros seres vivos que deram origem às bactérias, que são seres procariontes. Então, por isso que a origem da vida, os primeiros seres vivos, a teoria que se tem é que foram seres heterotróficos, tá? Que eles precisavam de outros seres para se alimentar. Essa proteína, ó, essa imagem aqui é a imagem que a gente tem, vocês acham na internet, explicando isso que eu acabei de falar. Não sei se eu fosse usar isso aqui, vocês iriam entender igual eu expliquei aí. Né? Olha só os componentes, aí veio a chuva com a temperatura quente, coisa e tal, né? Essas moléculas se separaram, né? Com o esfriamento da Terra, elas se uniram novamente nos mares primitivos, né? Junto com o calor, aí formaram as primeiras proteínas, os aminoácidos, depois dos aminoácidos, as proteínas. E essas proteínas no mar primitivo tiveram uma membrana aquosa. Olha como é que ela ficou aqui. Ó, a proteína, que ela já tinha formado aqui, nos aminoácidos, né? A proteína com a membrana aquosa. Essa proteína com a membrana aquosa chama-se coacervados, e os coacervados deram origem às primeiras células, aos primeiros seres vivos. Beleza? Essa é a origem da vida. Esse aqui, ó, é o Oparin e o Aldani. Esses caras, mais tarde, teve um cientista chamado Stanley Miller, vocês também vão ouvir muito falar, no Oparin, Aldani e Stanley Miller, porque os três estão ligados pelo experimento, né? Esses dois pelo estudo que eles fizeram para descobrir sobre a origem química da Terra. E esse cara aqui, gente, minha aula voa, né? E esse cara aqui, o Stanley Miller, ele que fez um experimento, ele montou um experimento para comprovar se essa hipótese, né, essa teoria do Aldani e do Oparin, se estava correta. Então, ele também quis trabalhar em cima dessa origem da vida química, que tudo surgiu através de compostos químicos, da temperatura, que é o que é mais comprovado até hoje, tá bom? Então, o que ele fez? Ó, ele simulou aqui uma amostra, fez uma coleta de amostra, com elementos que tinham no início da Terra. Só com aqueles elementos, né? E com água, lógico, né? Aí esse vapor, o que ele fez? Ele aqueceu e simulou aqui até que saísse o vapor de água em cima daqueles mesmos elementos do início da Terra. Tá, beleza. Quando ele aqueceu esses experimentos, poxa, mas e os raios? E a eletricidade? Então ele fez aqui
com que esses elementos, o vapor da água que chegava aqui, esse vapor da água ele sofresse uma descarga elétrica. Gostaram dos meus efeitos especiais? Sofreu uma descarga elétrica. E aí, professora, o que aconteceu? Essa descarga elétrica aconteceu justamente o mesmo processo do que o Carinho e o Aldani explicaram. Né? Esses elementos, eles se soltaram. E aqui, quando esfriou novamente, eles começaram a se juntar e formaram aminoácidos. Gente, é porque vocês estão no primeiro ano, vocês não têm ideia do que é um aminoácido. Quando a gente fala em DNA e RNA, quem forma o RNA, que vai dar origem a todas as nossas características junto com o DNA, são os aminoácidos. O conjunto de aminoácidos forma a proteína, o conjunto de proteína vai formar o DNA. Então, puta que pariu. Olha só onde eles chegaram, né? E isso, ó, lá atrás, certo? E essa hipótese deles, junto com o experimento de Stanley Miller, são 3 pessoas, tá? O Stanley Miller é quem fez o experimento para comprovar que os dois estavam corretos. Isso aí, até hoje, ninguém conseguiu barrar. Bom, vocês vão ver que tudo que a gente se alimenta, tudo que a gente tem como formação do nosso corpo, vai estar aqui, ó, nesse experimento desses caras. A gente vai estudar substâncias químicas orgânicas, vocês vão ver, aminoácidos viram proteína, os açúcares são os carboidratos, as bases nitrogenadas, eu tenho os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Os ácidos graxos, eu tenho os lipídios, que são as gorduras. A base de toda a vida. Beleza? Bom, antes de terminar, eu queria falar uma coisa aqui. Na apostila de vocês, no texto aí que eu coloquei, a gente fala sobre esses elementos químicos, eu sempre falo assim, na sala de aula eu até escrevi, nós somos CHONPS, C-H-O-N-P-S. C de carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio, P, fósforo, N, nitrogênio e S, enxofre. Essa é a composição de seres vivos. Essa é a maior parte de moléculas que tem na Terra, principalmente nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Então, assim, essa conclusão que eles chegaram aqui é basicamente a comprovação do que a gente tem hoje na Terra. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Hoje nós falamos sobre evolução química. Certo? Eu vou parar